Bom dia. Obrigado, galera, por estarem aqui esse horário, cedinho. E, tem um significado muito especial estar aqui hoje. Eu sou realmente fanático, vidrado por assistir esse tipo de palestra, de festival. E eu sempre estava aqui desse lado e eu falava, um dia eu queria ir lá falar. E hoje, além de ter recebido o convite para fazer a palestra aqui no PET, a gente está patrocinando o festival e é muito legal, assim, do sonho de ter começado a empresa assistindo e sendo inspirado por pessoas incríveis, a gente chegar aqui e hoje ter virado um patrocinador, um admirador do trabalho que o Fábio faz, das pessoas que organizam isso daqui. E tem uma emoção grande de estar aqui podendo falar e contando um pouquinho da nossa história. Queria falar um pouquinho do que inspirou a gente a fundar a Vitacom e o que a gente acredita. A gente fundou as cidades, criamos o modelo das cidades e, na minha opinião, a gente criou um modelo muito ruim, um modelo em que as pessoas ficam horas e horas no trânsito. Em média, em São Paulo, são 45 dias por ano no trânsito. E, por incrível que pareça, 90% da população do Brasil hoje já mora nas cidades. E o mundo todo está seguindo essa tendência de densidade, de mudar para cidades. E eu era inconformado completamente com isso. Eu era um cara que ficava essas 4 horas no trânsito. E eu falei, eu preciso criar algo diferente. Eu acredito em uma cidade melhor, em que as pessoas não precisem ficar todo esse tempo no... O meu grande inimigo sempre foi o trânsito. Eu falo, não pode ser que o cara fica essas horas estressante, você fica mal. Isso aqui não é qualidade de vida, isso aqui não é bacana. E, eu resolvi realmente tentar fazer algo diferente. E eu trouxe aqui 5 pilares que eu acredito que são hoje a transformação do morar, a transformação de fazer diferente. E daí eu queria compartilhar cada um deles e falar um pouquinho do que me inspirou. Eu sou judeu, sou filho neto de imigrantes. Meus 2 avós chegaram aqui com uma mão na frente e outra atrás, viu, Carlão? Literalmente. E meu avô conta que ele chegou do navio, ele chegou com $5 no bolso, $10 no bolso, e ele só tinha uma roupa. E ele falou que chegou um outro amigo dele que não tinha nem os $10. E ele dividiu 5 com o amigo dele e ficou com 5 para ele. E minha avó conta que ele tinha um terno só. E no dia seguinte que eles chegaram de navio, ele virou o terno do avesso para poder ir trabalhar. E assim eles começaram a vida, fugidos da guerra aqui no Brasil. E às vezes a gente acha que tem dificuldade, crise, etc. Mas, tudo bullshit. Isso aqui que a gente tá vivendo são desafios pequenos frente ao que eles passaram. E eu vivi muito da minha história junto com eles. Um deles tinha uma loja no Brás, o outro tinha uma loja no Cambuci. E eu vivia junto com esses batalhadores que chegaram sem nada e foram vencedores, e isso influenciou muito a minha vida. Comecei a faculdade, como muitos de vocês, somos privilegiados aqui num país que poucos têm ensino fundamental, e nós temos a oportunidade de fazer faculdade, de estar num festival como esse, trocando ideias, aprendendo, vendo as tendências. E eu fui estudar engenharia. Com 17 anos eu fundei a minha primeira empresa, que a gente fez o Show do Milhão, que era do programa do Silvio Santos. Ela chamava Banana Games. O que tem a ver o engenheiro indo para a internet e tal? Era aquele puta boom da internet, não existia o conceito de startup, eram empresinhas, né? Eram, heróis que tocavam a vida, não tinha o conceito de Lean Startup, não tinha nada. E começamos com Banana Games, Show do Milhão, e eu vendi essa empresa alguns anos depois e voltei para o mercado de construção, que era a minha formação, só que inconformado, Eu via... os caras não evoluíam, o mercado é uma merda, assim, como se planeja, como se pensa, e eu voltei inconformado. E tiveram 2 experiências que mudaram muito a minha percepção. Então, eu casei relativamente cedo,
eu fui morar nesse predinho, que era um apartamento de cerca de 30 metros quadrados. Ele fica pertinho da Faria Lima, e eu trabalhava perto. E eu comecei a fazer grande parte dos meus trajetos de bike. Eu falei, puta, cara, eu era o cara de 4 horas no trânsito, eu morava no Morumbi, eu estudava em São Caetano e trabalhava no centro. E eu ficava 4 horas e meia por dia no carro, só que eu ficava nervoso, tenso. Eu falei, porra, será que é isso, cara? E daí eu comecei a ter essa experiência aqui na cidade, e realmente foi bastante transformador. Eu falei, porra, por que não trazer uma proposta diferente, por que não pensar em algo novo? E daí, dentro dessa filosofia, eu escrevi 3 livros que se chamam Como Viver em São Paulo Sem Carro, junto com o meu parceiraço, que é o Leão Serva, que estava ontem, ele participou de um painel. E foi um manifesto para poder falar um pouquinho desse estilo de vida que eu acreditava, das pessoas que mudaram bastante o seu estilo de vida e começaram a caminhar, cada um com a sua história. E um dos volumes, o segundo, foi muito legal, que a gente trouxe os caras que de fato estão reinventando a forma da mobilidade na cidade. Então, desde o cara que inventou as bicicletas do Itaú, o cara que inventou um site de caronas, a galera que faz o carro compartilhado. E, puta, eu queria mostrar que existe sim uma outra forma de pensar, e a gente escreveu o livro. Então, o primeiro fundamento que eu acredito como futuro das cidades e do mercado imobiliário, sem dúvida nenhuma, é a mobilidade. E acho que o mercado imobiliário e mesmo as cidades, elas vão ser, de certa forma, orientadas pela mobilidade, pelo transporte, como é que a pessoa chega onde precisa, e isso é muito dinâmico. Isso muda de acordo com a fase da vida da pessoa, isso muda com as tecnologias, carro autônomo, drone. E eu acredito muito numa cidade caminhável, uma cidade onde as pessoas não precisam obrigatoriamente da dependência do carro e que fiquem essas 4 horas por dia no trânsito. E o conceito é muito simples, é o cara trabalhar e morar perto, o cara estudar e morar perto, ou ele está muito perto do transporte público, e assim ele conseguir gerar muito tempo na vida dele. E esse foi o primeiro fundamento da companhia, e acompanhando um pouquinho das tendências, tem ideias bem malucas acontecendo. O Elon está fazendo os túneis subterrâneos, que ele acredita que ele pode derivar as estradas, o que a gente conhece pelo transporte de superfície, com túneis. O drone, que já é uma realidade praticamente, tem o protótipo da Embraer, muita coisa já acontecendo, isso vai chegar bastante rápido. Tem o carro autônomo, que eu já tive a oportunidade de andar, já são protótipos que estão acontecendo, isso vai ser bastante rápido. O trem-bala, também tive a oportunidade de andar no Japão, e é irritante, cara. Ele fala assim, o trem vai sair 9h30, 9h29, 59, ele começa a entrar em movimento, os caras são irritantemente precisos, e eu sou um puta admirador da cultura japonesa, da cultura oriental. Os caras são fenomenais, eles são gênios pela simplicidade. Eu achei que lá eu ia ver tudo de tecnologia, e ao contrário, os caras fazem tudo simples que funciona, o simples com precisão, é a arte da simplicidade extrema, do minimalismo. E eu sou realmente alucinado e um admirador ferrenho da cultura japonesa principalmente. Bom, mas enfim, como a gente está um pouquinho longe disso no Brasil, e mesmo nas grandes cidades do mundo, eu acredito que a grande transformação vai se dar pelo mercado imobiliário, em parceria com o poder público, e a gente consegue ter uma força de transformação violenta na vida das pessoas. Todo mundo precisa, obviamente, morar, um teto compartilhado ou a sua própria moradia, mas um dos grandes agentes de transformação é o mercado imobiliário, que ele precisa pensar diferente, sem muros, com permeabilidade, com uma cidade em que as pessoas possam interagir mais, possam acompanhar tendências e possam viver com muito mais prazer, integrados com a mobilidade, e a gente acredita nisso em tudo que a gente faz dentro da nossa empresa. O segundo grande fundamento que eu acredito é a geração de tempo. Então, a gente perdeu um pouco da noção, mas o que vale muito na vida, e acho que é o principal valor, é como a gente gera mais tempo, e tempo para as coisas simples, cara. Tempo para passar um pouco mais com a família, tempo para poder fazer talvez um esporte, para estudar mais, para ler um livro. E acho que o grande barato de tudo que a gente faz é conseguir gerar mais tempo para as pessoas fazerem aquilo que elas gostam. Então,
a gente começa a pensar em, ao invés de pensar em vender metro quadrado, em vender moradia, a gente começa a pensar como gerar mais tempo, porque acho que isso é o que realmente vale. E daí tem uma série de soluções que eu vou falar um pouquinho aqui ao longo da apresentação. A tecnologia dentro de apps, de serviços que resolvam a vida das pessoas. Então, eu não preciso mais ter a cabeça, puta, e agora eu preciso cuidar da manutenção, preciso cuidar da empregada doméstica que cuidava da minha casa, ou fundamentos antigos. Como é que a gente consegue cuidar para as pessoas e gerar mais tempo para ela poder gastar com aquilo que ela gosta? Terceiro grande fundamento, que eu acredito, é a compactação dos espaços. E a compactação tem um valor muito importante, que ela sozinha não quer dizer nada. Aliás, é ruim, né? Morar compacto só por morar é ruim. Por que a pessoa vai querer morar num ambiente pequeno? Mas aí tem alguns significados, que o primeiro deles é tornar o imóvel, a moradia, acessível. Então, quando a gente compacta as unidades, ela fica muito mais barata. Então, hoje a gente consegue produzir imóveis nos Jardins, por exemplo, que é um bairro caro, aqui do lado da Faria Lima, em Higienópolis, que é do lado das faculdades, Mackenzie, FAAP, para quem conhece bem São Paulo, a gente consegue produzir uma moradia por R$90 mil, que é um terço, é metade, quase um terço do que custa uma Minha Casa Minha Vida na periferia. Então, quando o cara começa a morar aqui, tudo bem, ele mora compacto, mas ele tem um trade-off, ele tem uma troca do morar longe, do ficar às 4 horas por dia no trânsito para poder morar um pouco mais compacto e revolucionar a vida dele. E daí a gente começou a pensar num paradigma de troca de plataforma. Então, o que era antigamente um desktop, que é aquele negócio totalmente imóvel, com mouse, que você não leva para nenhum lugar, a gente começou a pensar numa troca de plataforma como se fosse algo mais compacto, só que abre um universo de possibilidades assim gigantesco. Então, é mais ou menos assim, eu pego uma coisa imóvel, grande, que até então era o padrão, que o cara usava o desktop, a gente começa a pensar o imóvel como se fosse uma plataforma mobile. É acessível, eu posso trocar a qualquer momento, me abre uma possibilidade de apps conectados, e a gente conseguiu criar algumas soluções, ela veio caindo gradativamente de tamanho. Então, o primeiro prédio que a gente lançou na fundação da companhia, isso fazem 8 anos, foi um apartamento de 40 e poucos metros e ele veio reduzindo. Então, a gente veio de 40 para 30, 30 e poucos, depois da casa de 20, e o ano passado a gente chegou em 10 metros quadrados. 10 metros quadrados, então, se a gente pegar 10 metros quadrados, mais ou menos medindo aqui no palco, é mais ou menos da parede até aqui, até onde eu estou. Você fala, mas o cara consegue morar em 10 metros? Como é que é isso? Cara, eu vou contar para você, a gente tem já apartamentos de 16 metros entregues, a gente entrega esse ano de 14, e o de 10 está sendo produzido, ele vai entregar em 2019. Cara, eu nunca encontrei um cliente nosso, e já são dezenas de milhares, que falou assim, estou odiando morar em compacto. Sabe o que eu escuto? O cara chega para mim e fala, puta, cara, você mudou minha vida. Eu ficava no trânsito, eu não tinha o meu imóvel, eu morava de favor, eu não conseguia fazer exercício, eu não conseguia estudar, minha vida não estava legal. E a transformação não é no tamanho do apartamento, é no que o cara consegue através disso. Então, por exemplo, tem enfermeiras que fazem plantão, que não conseguiam, por exemplo, descansar, não conseguiam chegar em casa. Tinha gente que ficava exausto e não sabia por quê. Tinha cara estressado, porque o cara ficava num nível de estresse violento por causa do trânsito, e as pessoas não percebiam isso. E quando o cara vem morar num de 10 metros quadrados e começa a fazer os trajetos a pé, começa a fazer algumas coisas que ele não tinha tempo, cara, a transformação é muito violenta. É muito, muito violenta. E a gente começou a pensar diferente. Estudamos muito cabines de avião, barcos, automóveis. Então, você pega, cada micro espaço ele é utilizável, e a gente começa a trazer a tecnologia de espaço para um mercado que era totalmente retrógrado. Essa é a planta de 10 metros quadrados, ela é quase o tamanho real aqui projetado nessa tela. E você vê que o cara tem tudo. Então, tem o espaço da cama, ele tem uma cozinha plena, o cara pode cozinhar tranquilo lá dentro, tem um banheiro completo. E é animal, o cara consegue comprar quase um estagiário com a renda, hoje já um pouco, o cara que estuda à noite e tem uma renda bacaninha, ele já consegue comprar
a renda já atende para poder ter um apartamento desse, e alugar também, ele consegue alugar por 900, 800 reais. Cara, literalmente, o cara está morando vizinho, ele vai a pé para o Mackenzie. Isso é do cacete. Tem um videozinho aqui, Gilzão, você solta para mim? Tem um videozinho que mostra como é que funciona esse apartamento. Então, os móveis que eles são inteligentes é uma parte super importante para o negócio funcionar, porque o cara precisa ter um pouco de transformação do espaço. Então, mostra que tem o banheiro, o box é todo de vidro, os armários, você tem espaço para guardar bastante coisa, e você tem alguma inteligência, ninguém come e dorme ao mesmo tempo, ninguém passa e dorme ao mesmo tempo, então a gente tem algumas transformações de espaço. Você está vendo, todo pequeno espaço é super utilizado para o cara poder guardar as coisas ou otimizar. A gente vai até lá em cima, os móveis eles são... a gente vai ao extremo. Então ele tem uma cozinha, um fogão de uma boca, não precisa mais do que isso. As pessoas pouco cozinham, pelas nossas pesquisas, quase ninguém hoje o cara usa o grab and go, ele busca comida na rua. Quanto muito, talvez ele precise uma refeição por dia em casa, que geralmente é o jantar. Ele tem um sofá, ele usa isso aqui, o próprio espaço da cama vira o espaço que ele vê TV, que ele lê, e depois à noite ele vira uma cama e está resolvido. Então isso em 10 metros quadrados, óbvio que isso é o extremo, a gente não quer fazer todos os APs de 10 metros quadrados, mas ele foi bastante disruptivo e criou um novo olhar. Agora olha que legal, a gente fez o de 10 metros quadrados, só que a gente criou um problema ao mesmo tempo. 10 metros quadrados, obviamente, não dá para o cara ficar o dia inteiro em 10 metros quadrados, ele não consegue fazer um monte de coisa, não consegue receber amigos. Como é que a gente resolve? Então, como todo bom empreendedor, a gente cria uma solução, mas ao mesmo tempo cria outros problemas. E daí o compartilhamento, a cultura do sharing economy, foi o que a gente se espelhou, e a gente fez uma fusão entre compactação e sharing economy, e economia compartilhada. Então, qual é o grande fundamento? Quer dizer, aqui a plateia, aqui a galera é muito mais escolada, do não precisar da vaca e eu ter o leite. A gente começou a trazer uma série de implementos compartilhados para suprir a falta de espaço. Oi, Martinha, que honra ter você na plateia, tudo bem, querido? Então, a gente, por exemplo, o coworking, ele já vem embarcado em todos os empreendimentos. E olha que e a gente já tem vários entregues com o espaço do coworking embaixo. E olha que legal, hoje a gente tem prédios por exemplo, de 200, 300 unidades, e você chega no prédio, mais ou menos nesse horário, está bombando. Então a gente punha talvez 20, 30 posições de coworking no prédio, e a gente já começa a perceber que isso é pouco, medindo. E é animal, porque você desce, a galera já está reunida e começa a rolar interação em negócios intranetwork do prédio. Então você tem um designer, tem um cara que é arquiteto, daí tem um cara que é advogado, e os caras já começam a fazer negócios e transações intraprédio e começam a trabalhar de lá. Então eu vejo já alguns coworkings que, obviamente, uma tendência que está se espalhando e eu acredito que realmente é o futuro do trabalho. Mesmo as grandes corporações vão migrar para o espaço de coworking, mas também tem um lado da galera autônoma, de freelancer, que não quer nem estar num coworking, nem no espaço, ele quer ter o tempo dele, ele quer ser totalmente nômade, e o cara já tem isso integrado na casa dele. E, cara, está rolando negócio. Talvez aqui a gente tenha uma tendência de futuro. O cara não precisa se deslocar, ele está fazendo negócio, e o cara, quando ele muda dentro da nossa plataforma de prédio, ele começa a ter uma comunidade também para fazer negócio. A gente também acredita muito no compartilhamento dos modais de transporte. Então, desde sempre, a gente colocou bicicleta compartilhada, mais recentemente a moto compartilhada e o carro compartilhado. E qual que é a vibe disso? O cara não precisa ter o carro dele. Então não é que a gente é talibã, contra carro, nada disso. Acho que o carro pode ser, se bem utilizado, é sensacional. E a gente põe o carro compartilhado dentro da plataforma e o cara não precisa ter o carro dele. Então o cara não paga seguro, não paga IPVA, não paga manutenção, que é um puta saco, né? Aquele negócio que te toma um puta tempo. Então, a gente gosta que o cara faça a maioria dos trajetos a pé, use o transporte público, a bicicleta, mas se você precisa pegar o carro eventualmente, eu tenho uma festa longe, eu quero ir, sei lá, no supermercado, alguma coisa assim, ele pega o carro compartilhado e ele usa e devolve no próprio prédio e ele resolve a vida dele. E olha que legal, a gente já está fazendo prédios com 0 vaga e a gente coloca 3, 4 carros compartilhados para suprir um prédio, digamos, de
200 unidades. Cara, a galera começa a não ter mais carro. E a reinvenção para a indústria automobilística, entendeu, é muito fenomenal. Porque o cara, ao invés de vender o carro para alguém, ele começa a prover o carro, talvez, para uma comunidade de 200 apartamentos, e ele coloca, talvez, o melhor carro, o carro mais adequado para rodar na cidade, e as pessoas compartilham, e ele atualiza o carro, ele faz a manutenção, ele que cuida do microseguro, e é demais, assim, é uma reinvenção muito forte, não só do mercado imobiliário, da posse, da indústria automobilística, mas também é tudo muito mais sustentável, né? A gente emite muito menos pegada a partir do momento que você tem um carro para 200 pessoas e ao invés de cada um ter o seu carro ocupando uma vaga, consumindo recursos, e isso é algo que realmente muda o mundo. Lavanderia compartilhada, que é algo que também já tem desde dos nossos primeiros empreendimentos, que também virou um point social. A lavanderia começou a ter uma conotação de rola chaveco, é bem legal a utilização, ele não é só o lugar de lavar roupa. Nós implementamos também isso já há bastante tempo, um espaço de ferramentas compartilhadas. Então, dentro da mesma filosofia, o cara não precisa ter a furadeira dele, o serrote dele, a escada dele, o aspirador dele. Tem uma sala que tem todos esses equipamentos que o cara usa esporadicamente. Ele pega, usa no prédio e devolve. E a indústria também começa a se reinventar a partir do momento que eu não vendo mais a furadeira, por exemplo, para um indivíduo. Eu coloco a minha melhor furadeira no prédio, o cara usa, devolve, e a empresa de furadeiras, a Bosch, por exemplo, é muito mais provável que ele comece a prover uma furadeira por prédio, por comunidade, a melhor furadeira dele, todo o jogo de brocas, que sempre que você vai precisar, falta aquela broca, ou aquele pininho de 3 2 não entra na tomada, né? Aquela desgraça. E ali a Bosch vai colocar a melhor furadeira, ela vai atualizar os modelos, vai atualizar o plug quando precisar, e você usa de uma forma compartilhada. Isso também ajuda a reinventar toda a indústria de bens de consumo, que talvez vai ter um modelo diferente de aluguel. E a gente acredita muito nisso. Outra tendência, obviamente todo mundo compra online, ninguém mais está fazendo uma série de... Quando você precisa comprar um commodity hoje, acredito que quase ninguém aqui hoje faz o deslocamento para ir pegar insumos, supermercado, por exemplo. E daí a gente via no escritório, tinha muita gente que voltava, pô, você sai correndo, mas por que você não comprou online o teu supermercado, a tua compra do mês? E o cara falava, porra, mas vai descongelar. Eu falei, porra, que merda, o cara já comprou online, por que ele vai ter que sair correndo para a refrigerada que vai descongelar? Então, pensando um pouquinho na tendência, a gente não só fez o hub de recebimento de compras online, mas também colocou refrigerada para, se chegar, por exemplo, 5 da tarde, você chegar, a tua compra refrigerada chegar às 5 da tarde, você chegar em casa às 10 da noite, está lá guardada para você não ter que se preocupar. Outro conceito que a gente está adotando em todos os empreendimentos é a cozinha compartilhada, que além de ser um espaço super bacana para suprir aquele espaço menor do apartamento de 10 metros, por exemplo, também começou a ser um super hub social dentro dos prédios. Então é legal, cada dia um desce para cozinhar. Então hoje é o dia da Marta, amanhã é o dia do Carlos, e depois cada um desce e virou um puta programa, uma socialização. Então hoje de um mundo que a maioria das pessoas são single, tem pouco tempo para se relacionar, muita gente de fora de São Paulo, esse fato do cozinhar, de fazer a cozinha compartilhada, acabou virando um momento social de troca de experiência, de troca de informação, que é demais também. A gente também tem em todos os prédios a horta compartilhada, eu enxergo que isso aqui vai crescer muito, a agricultura urbana é algo que vai pegar forte, aqui é só uma sementinha ainda que a gente começou a colocar, o cara planta os temperos, as ervas dele, e também tem uma conotação social super bacana de, pô, hoje é a colheita de tal hortaliça, e é bem bacana numa cidade como a gente está, isso rolando. Falando um pouquinho do compartilhamento também, nós criamos uma plataforma de locação, que o cara pluga o apartamento dele, ou o nosso da Vitacom na web, e daí cada um pode... A gente distribui esse apartamento através de um algoritmo na internet, de todos os canais, e o cara usa a plataforma de forma do apartamento compartilhado. Ele pode usar de 1 hora até 3 anos, e a gente começa a disponibilizar o apartamento pensando que o consumo se dá pelo uso e não mais pela compra. E a gente hoje já está fazendo
6 mil diárias mês através das plataformas. Isso só para dar uma ideia da dimensão, essa plataforma tem 3 meses aproximadamente e ela equivale são 5 hotéis de grande porte numa cidade como São Paulo. É exponencial o crescimento e a gente acredita muito nisso. E daí qual que é a derivação que nós estamos pensando? A gente está criando os prédios que são só para locação e não mais para compra. O primeiro vai inaugurar agora do lado da Paulista, nos Jardins, e são unidades que a gente não vende mais. O cara ele só usa como compartilhamento, como locação, como membership, e a gente não tem mais a compra do imóvel como padrão de uso. E por que isso, cara? A vida das pessoas ela alterna de uma forma gradativa ao longo das etapas da vida. Então, o cara ele começa como estudante, daí ele casa, cria família, daí provavelmente os filhos saem de casa, muita gente se divorcia, infelizmente, daí ele entra na melhor idade. Não faz, na nossa ótica, não faz sentido o cara comprar e se mobilizar durante a vida inteira num único imóvel. Então, o cara, quando ele entra para compartilhar e o imóvel começa a acompanhar as fases da vida dele, você torna tudo mais eficiente. O cara vai estudar fora e ele pode trocar diversas vezes ao longo da vida. E daí o quinto e último item é a tecnologia agregada, a fusão que a gente fez do compartilhamento com sharing, com compartilhamento, da compactação com compartilhamento. Agora entra um terceiro elemento, que é a tecnologia. Nós fizemos uma JV com a Intel e com a IBM para começar a desenvolver uma plataforma de tecnologia, uma fusão entre tijolo e tech, que a gente acredita demais. Então, na nossa visão, da mesma forma como a pessoa hoje cria um app para um telefone, para um smartphone, o prédio começa a ser uma plataforma e as pessoas vão poder criar inúmeras soluções para essa plataforma. Então, os prédios são plataformas abertas, com API abertas, e a gente começa a cultivar um ecossistema de tecnologia, de startups, de pessoas que pensam diferente e começam a conectar N soluções para um prédio, por exemplo, ao invés de produzir para um smartphone. E acredito que essa é a próxima grande tendência do mercado, de começar a enxergar os prédios como plataformas abertas. Um exemplo que a gente já está fazendo, tem uma startup que a gente está acelerando, que está conectada à Vitacom, que é genial, que é uma chave digital que ela vem através do celular, então não é nem biometria, nem nenhum tipo de cartão magnético. O cara abre a porta com o celular. Até aí, ok, nada demais, eu mando a chave para qualquer pessoa, tenho as autorizações, mas o legal disso daqui é que ele produz Big Data e a gente começa a saber uma série de comportamentos e de logs do comportamento daquela pessoa. Então, por exemplo, a gente já consegue saber a partir de quando o cara entra e sai 10 vezes do apartamento, já é hora de mandar a limpeza. Quando o cara abre e fecha, por exemplo, uma geladeira conectada com a mesma tecnologia, já é hora de mandar para ele algum insumo, porque ele já consumiu aquele insumo. Biometria facial, então não faz sentido nenhum você ter uma portaria com o antigo porteiro que ficava horas e horas... que você paga a hora, você tem o lei trabalhista, o cara que você tem turnos, etc. E geralmente o cara comete erros ou dorme, e você com uma tecnologia de inteligência de leitura facial, você substitui aquela mão de obra humana e você consegue ter muito mais eficiência, tanto de custo quanto de segurança. Aqui tem outra tecnologia que a gente está implementando, que é muito legal, que são os armários conectados, e eles são hubs de logística dentro dos prédios. Então, por exemplo, você compra algo via web, ele entrega sem nenhum tipo de interação humana, o próprio cara do delivery, ele já entrega no prédio, ele abre o armário, ele coloca a tua encomenda, você pega a hora que você quiser, você já recebe o aviso de que chegou no teu prédio, e isso também serve toda a comunidade do entorno, que começa a ter um prédio qualquer como um hub de logística para poder fazer esse tipo de entrega. Até a lavanderia, por exemplo, você deixa a tua peça de roupa, avisa a lavanderia que você já deixou, ela faz a logística, se ela quiser vir buscar a tua roupa de madrugada, ela pega a roupa, faz a lavagem e deixa também, quando for conveniente, ela te avisa que chegou a tua roupa já lavada. Então você começa a ter um hub de logística digital dentro dos prédios de uma maneira muito mais eficiente do que a gente comentava. E óbvio que data começa a ser o item mais importante, que você começa a aprender
e trazer todo esse ecossistema que começa a trabalhar em cima do teu Big Data e os prédios começam a ficar muito mais inteligentes para o nosso sistema. Então, as conclusões dessas 5 grandes tendências, a gente acredita em uma cidade walkable, uma cidade caminhável, em que as pessoas vão fazer tudo muito mais a pé, de uma forma muito mais eficiente, muito mais rápida, onde vai ter muito mais troca de tendência. Eu sou um super fã da densidade. Eu acho que densidade e diversidade trazem progresso, elas trazem evolução, e as grandes culturas e as grandes inovações se devem muito à questão da densidade e da diversidade. Segunda conclusão, tudo que pode ser compartilhado vai ser compartilhado, desde bens até apartamentos, até coworkings e muito mais. Então, acho que essa é uma grande tendência do setor ou das nossas vidas. A compactação de espaços, as famílias estão ficando muito menores. Hoje a gente está abaixo de 3 pessoas por domicílio, o que significa que ou a gente tem solteiros ou famílias com um filho ou nenhum filho. Então, essa é uma tendência. Em São Paulo, isso já é real. No Brasil, isso está acontecendo de uma forma bastante acelerada. E a gente tem uma demanda por unidades mais compactas, também por um desejo das pessoas em terem mais praticidade, ter menos custo de manutenção, e isso também torna o mundo muito mais sustentável. Os apartamentos muito mais conectados com tecnologia, produzindo Big Data. Então, a gente vai começar a ver isso de uma forma muito acelerada do nosso mercado, do mercado de real estate, uma transformação que já aconteceu em vários outros e que chega com bastante ênfase para o setor imobiliário. E quando a gente tem os apartamentos mais conectados e os prédios mais conectados, obviamente a cidade começa a ficar muito mais inteligente e a gente começa a mandar dados para um ecossistema muito maior. Então, o prédio começa a falar com o semáforo, por exemplo. Então, a gente começa a ter uma temporização baseada no comportamento dos moradores. O comércio começa a ser inteligente para saber, por exemplo, o restaurante do vizinho, quando é que ele tem que preparar o prato, ou quando é que ele tem que ter uma certa demanda de insumos. E a gente começa a trabalhar de uma forma muito mais eficiente toda a cidade e todos os hubs onde a gente mora. E somando tudo isso, eu acredito num conceito que é a casa na nuvem, o apartamento na nuvem. Como é que é isso? Cara, vão estar lá, todos os imóveis estão numa grande plataforma, eu pego, eu uso e devolvo. Então, não só apartamento de 10 metros quadrados, obviamente, para famílias também. Então, pô, eu casei, eu estava morando num ultra compacto, casei, eu quero um maior, tive meu primeiro filho, ok, vou mudar para o maior, tive o segundo filho, cara, eu ganhei uma grana, posso pagar, eu quero um maior ainda, puta, show de bola, os filhos saíram de casa, pô, quero reduzir, fiquei idoso, eu quero agora que já tem alguma solução para a terceira idade, com acessibilidade, com algum tipo de cuidadoria. Cara, e é demais, você vai fazendo a transição ao longo das etapas da vida, sem nenhum tipo de mobilização. Então, eu acredito muito que o mercado imobiliário, o grande desafio atual, é desimobilizar, tornar ele mais móvel. E aí a gente entra no conceito do apartamento na nuvem, que ele soma todas as outras soluções de forma integrada. Então, a forma antiga de pensar, que era produzir metro quadrado dos abomináveis prédios beges, a gente começa a pensar num conceito de tempo ao quadrado para aquilo que realmente importa nas nossas vidas, que são aqueles pequenos momentos realmente significativos. Obrigado, era essa a mensagem. Valeu. Vou ficar um tempinho aqui para perguntas. Alguém quiser fazer alguma colocação, crítica, dúvida. Tem ali, a gente tem microfone para circular? Alguém tem? Não sei se a galera da organização tem, senão... Tá chegando aqui já. Tem aqui na frente também. Oi, bom dia. Tá alto. Bom dia. Pensando um pouquinho no estoque que já existe na cidade, por exemplo, você pega um bairro bem pertinho daqui, que é o Morumbi, que tem... O bairro praticamente está à venda, com casas enormes, e que
vem contra tudo isso que você está falando, de as pessoas estão reduzindo espaço, então você tem um estoque já construído, com terrenos e com área verde, que também está muito perto daqui. Então, eu entendo que o teu modelo funciona porque você tem quantidade, né? Quando você faz um prédio, você pode oferecer serviço para um monte de gente morando num mesmo prédio. Quando você pensa num bairro que praticamente está à venda, já construído, como que a gente pode aproveitar isso, pensando em cidade? Como a gente pode aproveitar essa construção, esse espaço? Você pode, por exemplo, pensar em casas, quando você tem hortas comunitárias, você tem um monte de terreno disponível aqui do lado, né? E a gente vê que essas casas estão à venda, ninguém compra, ninguém mais quer esse tipo de custo, assim. Você tem que investir em segurança, você tem que investir em manutenção, piscina, é isso. Como aproveitar isso que já existe na cidade dentro desse conceito? Porque eu acho que esse evento todo tem muito a ver com o ciclo, né? Você aproveitar tudo, você ter o uso e não desperdiçar, né? E como a gente pode pensar nesse estoque dentro do mercado imobiliário hoje, com esse conceito de compartilhar, de compactar? Legal, super pergunta, eu também me questiono muito. Na minha opinião, o que aconteceu com o Morumbi é muito reflexo da questão da mobilidade, né? Acho que até tem uma qualidade de vida, tem uma proposta de ter mais espaço, que eu acho bom, de certa forma, só que o cara se arrebenta no trânsito, né? Na hora que ele tem que cruzar a ponte e toda a oferta de trabalho está do lado de cá. Então, o Morumbi praticamente foi um bairro altamente desvalorizado, literalmente ninguém quer. E eu via muito movimento de várias empresas fazendo um monte de coisa para lá, e o pessoal ficou travado. E vai demorar bastante até a gente ter uma solução de transporte, ou praticamente tem que fazer mais uma dúzia de pontes para conseguir fazer atravessar, e mesmo assim isso não vai resolver. Então, como é que a gente reinventa, né? Uma super pergunta, e não precisa ir muito longe. Acho que o Jardim Europa, talvez, que é mais perto ainda, que tem aquelas super casas, e elas são tombadas, o cara não consegue nem mudar aquela unidade unifamiliar gigante, que você falou, literalmente ninguém quer, e ainda tem um agravante, que é a questão da segurança, que infelizmente esse é o custo Brasil que a gente tem, que eu acredito que isso aqui tem que mudar também. Então, o que a gente faz, né, com toda essa instalação que já existe no Morumbi, o que dá para fazer? E a gente discute muito, hoje eu sou convidado pelo poder público para discutir algumas soluções urbanas nesse sentido. E a gente pode descentralizar a oferta de emprego e levar um monte de hubs de trabalho também para a periferia. Então, a gente poderia criar um hub de trabalho, por exemplo, no Morumbi, ou até ser temático, talvez fazer um hub de tecnologia, de inovação. Só que, na minha opinião, é muito caro fazer esse movimento. Então, você imagina trazer toda a infra, tanto de transporte público, como hubs desde conectividade até a infraestrutura que seja preciso, enquanto a gente já tem toda essa infraestrutura instalada no centro e nas zonas comerciais, que hoje é Paulista, a região Faria Lima, Berrini, que é onde concentra a grande oferta de trabalho. Então, é difícil, cara, a gente conseguir fazer essa reinvenção. Obviamente vai ter pessoa que está disposta a morar para aqueles lados, mas eu acredito muito na densidade. Eu prefiro o conceito de adensar a infraestrutura que já existe do que tentar levar os centros para diversas regiões. E a gente tem uma oferta, para você ter uma ideia, quase todo o déficit em São Paulo, por exemplo, cidade de São Paulo, são mais de 600 mil moradias de déficit e são mais de 100 mil por ano. A gente produz 20 e poucas mil. Então, a gente tem anos e anos a fio de produção para atender o déficit habitacional, que é uma insanidade. Mas eu acredito muito em trazer essa galera para morar perto. Daí, o que vai ser, por exemplo, de áreas como o Morumbi? Cara, eu acho que, de certa forma, ela vai ter que se reinventar, talvez falar um pouquinho de horta urbana, talvez de usos um pouco mais alternativos, mas se eu fosse um gestor público, eu tivesse recursos limitados, pelo menos no curto espaço de uma década, eu ia focar em desenvolver onde já tem infraestrutura, onde já tem densidade, já tem oferta de trabalho, de transporte público, e eu acho que vai sofrer um pouquinho mais essas áreas que são um pouco mais afastadas, que infelizmente, realmente você falou, tem uma superestrutura, tem investimento, e vai ter um desafio grande aí na próxima década de como que ela vai se reinventar e como que ela vai trazer atratividade. Bom dia. Bom dia. Principalmente nos prédios que foram colocados à venda, como que ficou a administração condominial?
com o pessoal que não está acostumado a morar num prédio moderno, entrando ali, e se trouxe algum problema, os caras querendo mudar alguma coisa no prédio? Legal, boa pergunta. Então, obviamente, quando a gente entrega o prédio, vira uma democracia. Então, todos os moradores, eles que decidem. E como existe um alinhamento muito grande das pessoas que moram no prédio, a grande maioria dos serviços, tudo isso que a gente que mostrei aqui, que a gente propõe, a grande maioria é mantida. Então, a gente detém uma administração desses prédios durante um período limitado, mas, de novo, é a democracia que manda. Se eles quiserem tirar tudo isso e transformar em, por exemplo, um salão de festas, eles podem fazer, mas não acontece. Agora, para prover a experiência plena, como a gente sonha, eu acho que a gente tem que ter o domínio do prédio inteiro. Por isso que a gente está migrando a plataforma para os prédios proprietários, onde a gente consegue, mesmo depois de entregue, oferecer todo esse conceito de forma integrada. Então, eu consigo garantir que o carro compartilhado vai estar lá, que as ferramentas vão estar funcionando e atualizadas. E acho que o grande move agora é uma administração profissional e integrada dos prédios, e a gente provê o prédio como a moradia como serviço, e não mais como compra. Então, eu vou lá, hoje a gente chama de aluguel, mas acho que isso aqui deve migrar para algo como um membership, como algum tipo de associação, e o cara vai ter todos esses serviços. Aliás, grande parte da receita, e hoje já está começando a ser isso, da nossa companhia já vem através dos serviços. Eu acredito que isso vai ser talvez superior à proveniência da venda do apartamento, os serviços vão tomar conta. Então, tanto os serviços de aluguel quanto os serviços embarcados, que vão desde prover conectividade, TV a cabo, limpeza, etc., eles vão se sobrepor ao modelo da venda e a gente vai conseguir entregar um serviço pleno por ser dono do ativo inteiro. Bom dia. Tonico Pereira, DPZT. Excelente apresentação e Obrigado. Conceito. Queria entender, dá para ver que vocês estão migrando também para, em algum momento, virar marketplace de dados. Como é que vocês tratam privacidade, GDPR e compliance disso tudo, porque tem um ecossistema aí complexo que é um sindicato de moradores, 3, 4 grandes empresas disputando os dados, que vão fazer um bem muito grande, mas como que vai ser essa geração de privacidade e compliance? Essa é uma preocupação grande nossa. Primeiro que a gente tem que gerar escala, né? Hoje, embora a empresa cresceu bastante, a gente já está com uma relevância grande. O nosso sonho é ter uma escala nacional e muito maior. Então, nós estamos fazendo um modelo de negócio que a gente vai conseguir fazer essa plataforma migrar para outros estados, outras cidades, para poder ter o Big Data de fato, que é o que torna relevante. Daí, falando um pouquinho da privacidade, a gente teve até um case interessante, a gente rolou o aspiradorzinho, aquele que é o autônomo, o robozinho, né? E teve um vazamento de dado, não sei se todo mundo acompanhou, ele faz a limpeza da casa e ele mapeia a planta quando ele faz isso. E ele estava transmitindo os dados ele guarda esse Big Data e ele estava transmitindo isso de forma aberta e as pessoas tinham os dados da planta, do mobiliário, como é que era a disposição e falaram, mas eu não fiz nenhum opt-in, eu não fiz nenhum tipo de autorização, como é que fica isso? Então, isso é uma preocupação nossa de como trabalhar esse dado de uma forma que respeite a privacidade de cada um. Então, acho que o primeiro ponto é você ter autorização para uso da grande parte dos dados, acho que tem gente que não vai topar, e tem itens que a gente trabalha de uma forma que não invada a privacidade. Então, por exemplo, no prédio, a gente já tem os sensores para saber, na portaria, o número de entradas e saídas das pessoas do prédio como um todo. E isso dá uma relevância para a gente muito grande, para saber horários de pico, horários que tem que começar a servir café da manhã, horários de pico de consumo de água, de energia, enfim, tem uma série de dados que são muito importantes, mas nós entendemos que isso não afeta ou não fere nenhum tipo de privacidade pessoal. Quando a gente entra no apartamento, aí começa a ficar um pouquinho mais delicado, que você já tem horários de entrada e de saída, dados de planta, de consumo, que daí já é um pouquinho mais invasivo. Então, realmente, a gente tem um desafio de regulamentar isso, de pedir autorização de como utilizar, e a gente vai precisar muito da ajuda de outros players, aí, de outras pessoas que integram o ecossistema. E, aliás, até uma discussão que a gente teve com o pessoal da IBM e da Intel, como é que a gente vai trabalhar esses dados. Mas ainda é um grande desafio para a gente, como entrantes aí no mercado de geração de dados, como é que a gente vai trabalhar isso. Depois eu até te convido para a gente poder discutir um pouquinho mais a fundo e entender como respeitar a privacidade do usuário. Alexandre, oi aqui.
Fala. Parabéns primeiro aí Obrigado. pela apresentação. Você está se dispondo a duas coisas que está muito em alto. Primeiro, a ter uma causa real, operar dentro de uma causa real, e segundo, serviço. Então, você tem dois componentes com um olhar muito forte hoje do mercado. Mas, ao mesmo tempo, você, provavelmente, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, você tem desafios em vários pontos, mas dois que eu gostaria que você falasse um pouco mais, que é o desafio econômico. Qual que é o seu desafio de tração? A Vitacom precisa, para criar um exponencial realmente de próximos passos, no Economics disso precisa do quê? O que vocês estão projetando? E depois que você desliga os fios, as empresas de tecnologia, ficam as pessoas. Né? Ontem aqui, parece que houve uma pane aí da energia, ficaram as pessoas. Né? Quando fica as pessoas que consomem o seu produto, né? Tira a causa, qual é o seu desafio em relação às pessoas, né? Porque no final elas também serão migrantes, né? Serviço, né? Quando ficam as pessoas, o que você vê como desafio para essa proposta de ocupação de espaço, de moradia? Legal, demais a pergunta. Como você chama? Alexandre Canatella. Puta, obrigado. Puta pergunta legal. Realmente, como empresários, cara, eu vejo aqui, mesmo o pessoal do PET aqui, para tocar no Brás, esse tipo de coisa é uma insanidade, né? Até teve um cara que brincou, falou, pô, cara, se tivessem lá nos Estados Unidos, talvez vocês seriam maior que o WeWork hoje. E, de fato, a cultura dos caras de... Ele fundou um ano antes da gente. E, de fato, cara, o VC, o Venture Capital, lá flui de uma maneira que é pró-empreendedorismo, não só o capital, mas a lei, e te permite uma escalabilidade, é uma cultura violenta que faz isso acontecer. E aqui no Brasil, realmente é difícil, cara. E a gente ainda... pelo menos na minha carreira empresarial, cara, foi assim, metade da empresa foi num cenário bom e metade eu peguei os piores anos do setor. O nosso setor, a gente fala que o PIB caiu 9%, do setor imobiliário caiu 70%, cara. 70%. Você tem ideia que é isso? Tipo, é um banho de sangue como nunca visto e realmente estar aqui hoje é um heroísmo. E como é que se faz esse funding, né? A gente hoje tem uma estrutura muito de private equity, que são os caras que conseguem mover, arriscar mais, eles vêm com mais intensidade, mas eu acho que hoje o grande desafio para a gente poder escalar e praticar o modelo é a questão do funding, a questão do capital para poder expandir o modelo. Você pega um prédio daquele, que eu estava falando daquele prédio que a gente faz, o prédio compartilhado, você tem que fazer hoje no equity, no peito, porque não tem financiamento disponível. Cara, para fazer um prédio desse é mais de 100 milhões de reais por prédio. Então, realmente são números muito violentos para promover uma expansão. Na minha cabeça, a expansão hoje tem dois segredos. Um é trabalhar com equity e o outro é fazer um modelo de asset light ou sem a necessidade de ter o ativo, no qual a gente consegue fazer, talvez com capital, talvez não do usuário. A gente fez até uma experiência de crowdfunding, que foi bem bacana, mas ainda isso é muito pequenininho, né? Ele é muito amador. Ele não supre, obviamente, os volumes que a gente está falando. Mas eu acredito muito num modelo de emparceramento em que a gente vai fazer alianças estratégicas para poder escalar o negócio. E eu acho que a gente só vai poder parar de pé e contratar, por exemplo, uma IBM, uma McKinsey, grandes empresas com escala. Então, o Google só é o Google, o Face só é o Face, porque os caras têm uma escala mundial, cara, é muita grana rolando. E para a gente poder fazer a disrupção plena e poder fazer uma plataforma, a gente vai precisar atrair bastante capital. Mas é um baita desafio no Brasil, alavancagem, capital, realmente é muito duro. Falando um pouco das pessoas, cara, hoje o que dá prazer para a gente e o que eu dedico 1/3 do meu tempo praticamente, hoje eu estou dividindo meu tempo 1/3 para os afazeres da empresa, como CEO do que rola no dia a dia, 1/3 eu tento dedicar para entender e ouvir o que o cliente quer e 1/3 para buscar tecnologias e opções disruptivas para o nosso negócio. E dentro das pessoas, que você falou, cara, no fim ficam pessoas. E a gente começou a entender que não dá para ser bom em tudo, cara. Então, hoje, aquilo que eu estava falando um pouquinho, que eu entendo que o prédio é uma plataforma, cara, eu não vou conseguir prover para o cara o carro compartilhado, eu não vou ser bom para prover para o cara a solução da fechadura digital. Então, eu começo a enxergar que assim, a minha missão é prover o prédio como plataforma aberta e eu começo a abrir para os caras que são competentes para fazer o que eles fazem. E daí transformar a vida das pessoas e o cara poder escolher o que ele quiser. Então, cara, jamais o cara que criou o iPhone, o Jobs pensou, porra, vai ter o cara do Waze ou o cara do WhatsApp.
tá aqui minha plataforma, eu abro uma série de soluções e deixa o cara que é bom fazer o Spotify, não vou ser eu que talvez vou fazer a melhor solução de música. E o cara que é usuário, ele escolhe o que ele quer usar. Então eu tô indo muito nessa filosofia de criar uma plataforma aberta e o usuário vai poder estar empoderado para escolher o que ele quer e o provedor de serviço no que ele é bom vai poder conectar e transformar a vida daquele cara. E, de novo, eu não garanto que ninguém vai chegar e falar, porra, você me botou para morar num lugar pequeno, eu te garanto que os caras vão chegar e falar, porra, você transformou a minha vida para melhor e, se Deus quiser, você transforma a minha cidade para melhor, que daí é o grande objetivo da gente reinventar a cidade e transformar o mundo que a gente vive. Bom dia. Bom dia. Eu sou o Daniel Rimoli, da Accenture. Parabéns também pelo seu trabalho, pela palestra. Eu queria te perguntar sobre cases, né? O brasileiro tem essa mania de ficar olhando referências e tal, e eu entendo que dentro dos seus 5 pilares ali, eu acho que tem coisas que realmente, pelo menos na minha visão, talvez não existem em outros lugares do mundo, como tecnologia. Está todo mundo testando mais ou menos ao mesmo tempo, mas talvez tenha outras coisas como compactação que você deve ter se mirado. Você chegou a citar o exemplo japonês, mas tem alguns exemplos que você está enxergando que já tem algum tipo de resultado, já está tendo output, que já está fazendo vocês aprenderem, reciclarem, não sei se é Tóquio, Xangai, outros. Demais, cara. Muito da inspiração, obviamente, você observa o que estava rolando lá fora. Acho que o Japão é um baita exemplo, vários países europeus. Os Estados Unidos está muito atrás, cara. A gente está ensinando os Estados Unidos nessa parte de compactação. Eles têm muito espaço e o cara é do consumismo, né? O cara aquelas casas enormes, trucks, né? Aquelas caminhonetes gigantescas, da cultura dos caras, pipoca desse tamanho. É aquela cultura, mas assim, cara, a gente observou muito, mas o brasileiro, a gente tem uma tropicalização muito forte. E eu acho que hoje a gente dita bastante tendência, cara. Às vezes eu vou falar assim, os caras falam, porra, vocês estão fazendo isso no Brasil, a gente nem imaginou. Mas, assim, o sonho seria contratar uma Accenture para a gente poder começar a trabalhar isso de entendimento com muito mais poder, não só Brasil, mas mundial. Mas a gente observa muito o que a gente já entregou para aprender e tem muito aprendizado, cara, e tem muito da cultura brasileira. Então, o brasileiro gosta de banheiro próprio, não dá para compartilhar banheiro. O cara gosta de ter, meio que lavar a roupa dele, roupa íntima dentro do apartamento. Então, tem que ter meio que uma solução para o cara poder lavar meio que um tanque, alguma coisa. Então, são várias questões da cultura do brasileiro que, às vezes, são muito diferentes da cultura gringa e a gente tem que tropicalizar. E mesmo em São Paulo, tem bairros que têm uma cultura totalmente diferente uma da outra. E é um aprendizado constante de ter o input e transformar, fazer o novo e estressar os limites, cara. Então, a gente no começo perguntava, pô, você moraria em 20 metros quadrados? Pô, você é louco, tal. Cara, a gente foi lá e falou, vamos fazer o de 10, cara, e zerou o prédio em um dia. Então, você vê que tinha demanda, tinha cara que queria fazer isso. E às vezes você tem que não ouvir muito os dados e tomar o risco, confiar na intuição empreendedora. E acho que muito foi do que a gente teve um risk-taking, aí uma tomada de risco muito acima da média do mercado e vamos continuar fazendo isso. Esse é o nosso DNA. Legal. Oi, Alexandre. Oi. Tudo bom? Tudo. Parabéns mais uma vez. Obrigado. Pela apresentação. A Vitacom sempre foi uma empresa que me chamou muita atenção. Inclusive, em 2014, eu estava na Suíça fazendo mestrado. E retornei ao Brasil e retornei a São Paulo. Eu acho que foi um ano especial para vocês também. Vocês estavam muito na mídia, acho que foi o lançamento dos empreendimentos. Foi um ano que eu entendo que foi interessante e sempre me chamou muito a atenção. E eu acabei voltando para o Brasil, morando ali na Vila Olímpia, que eu acredito também que era um hub de vocês, né? O tempo todo eu estava pipocando espaços de empreendimentos. Mas eu tenho 2 perguntas. A primeira é a seguinte. Eu acredito que, você até falou anteriormente, né, que vocês conseguem reunir dentro de uma unidade de negócio, uma filosofia de negócios, muitos ecossistemas e muitas atmosferas de novas tendências. Muitos. Eu vejo claramente isso. E o que eu gostaria de perguntar, na verdade, é como que você entende essa questão dos hubs sociais e como que essas pessoas estão se organizando dentro das suas estruturas, dentro dos seus empreendimentos. Você já falou ali para o colega, né, que tem coisas que vocês podem fazer e tem coisas que outros negócios podem fazer dentro do seu ecossistema, mas qual que é o seu sonho como empreendedor? Porque o que eu vejo da Vitacom é um pouco do modelo de negócios da WeWork. A WeWork serve para trabalho, você está realizando, você está criando essa atmosfera e essa plataforma para o viver.
né? A WeWork está muito fundamentada na questão da geração de negócios, mas você está reunindo pessoas com a mesma filosofia, que entendem a tua proposta de valor, que entendem essa questão da redução, da compactação, de uma forma que faça sentido para elas. Mas qual que é o teu sonho? O que essas pessoas vão virar no futuro? Porque o grande valor que eu, pessoalmente, vejo na Vitacom é que você está reunindo um número de pessoas que têm a mesma visão, a visão de reinvenção, de transformação, de renovação dos conceitos. Porque se elas topam essa proposta, é porque elas já têm uma abertura e uma consciência de que algo está mudando. Então, isso tem um grande valor nos dias de hoje. Então, essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é trazendo até para uma experiência pessoal. Eu, por exemplo, hoje, depois de 3 anos em São Paulo, eu decidi morar em dupla residência. Eu fico de terça a quinta em São Paulo, trabalhando, levando a vida, e saio daqui quinta-feira à noite, vou viver em Brasília, de sexta, sábado, domingo e segunda, e depois volto para São Paulo, porque eu acredito que São Paulo não oferece vida. Graças a Deus eu tenho essa condição de fazer isso, né? Mas eu acho, quando você faz a questão do custo, né? Poxa, para mim, ir e voltar faz mais sentido em termos de qualidade de vida do que ficar aqui o tempo todo. E como que você está vendo, hoje você oferece um bom modelo para levar a vida. E para essas pessoas que querem viver, que querem ter mais espaço, que querem ter o verde, que querem ter... Qual que é o próximo passo? Onde que você acha que o teu projeto atende essas pessoas que, além de levar a vida dentro de um espaço compacto, elas também querem viver? Como que você acha que você responde a essa vontade? Show, que legal. Então, a primeira coisa, assim, o viver ele é muito relativo, né? Eu, por exemplo, eu pago para não ter que sair de São Paulo. Eu sou um puta apaixonado, cara. Para mim, vir aqui no PES, e eu vou ficar aqui a tarde inteira mergulhado, para mim é um puta prazer. Eu pagaria tudo e eu amo ficar em São Paulo. Para mim, a minha vibe é poder correr na cidade de fim de semana. Então, eu comecei a entender que cada um tem a sua questão de aproveitamento. Então, tem gente que ama ficar aqui, ser super urbano, ou sei lá, ficar trancado dentro de casa vendo Netflix, e tem cara que quer ir para o verde, fazer outdoor. Então, cada um tem... E a grande missão é poder empoderar isso e que cada um possa curtir o seu modelo. Mas eu quero ser uma solução para o cara não virar um escravo daquilo que eu comentei, que às vezes a cidade é uma merda também, né? Do cara tem que ficar horas e horas dentro do carro. Então, por exemplo, eu tenho clientes assim como você, que você falou que você vai para Brasília, tem cara que é de Alphaville, cara. O cara ia e voltava de Alphaville todo dia, o cara estava ficando louco. E daí o cara comprou ou alugou um apartamento nosso na Vitacom e ele conta, cara, eu durmo também eu venho segunda de manhã, daí eu fico de segunda a quinta e volto e saio mais cedo na sexta, e eu virei quase que um nômade urbano, e daí eu vou ficar com a família durante a semana, porque eu ficava 6 horas, eu não via a família e estava ficando louco, e às vezes eu saio mais cedo, obviamente eu vou, mas a gente transformou a vida desse cara também, não precisa nem ser tão radical. Agora tem o cara, obviamente, que ele curte espaço, ele curte, para ele, qualidade de vida é o verde. Então, legal, vamos dar uma condição de segunda a quinta em São Paulo primorosa, o cara gasta 0 tempo, curte o urbano, que é show, tem a comunidade dele. Sexta-feira vazei, então eu vou ter uma casa outdoor compartilhada, a gente até está conversando, isso é muito legal, a gente está conversando com um cara que tem a solução, tipo é meio que um hotel fazenda com uma proposta diferente, tá? Então a gente está fazendo uma associação com um cara, que todos os nossos usuários vão poder partir para lá de fim de semana, já de uma forma integrada na plataforma. Então já tem o transporte que sai na sexta, leva a galera, e o cara tem essa vida totalmente outdoor, com esporte, montanha, verde, espaço, que eu acho que é demais também. E tem o cara que quer viver desse jeito, que eu acho bárbaro. Agora, falando um pouquinho da comunidade, sabe o que a gente percebeu, qual foi talvez o grande aprendizado? Que grande parte da nossa base tem o cara que compra, que muitas vezes é um investidor, e tem a galera que usa. E a galera que usa queria só serviço, cara. O cara ele é fã incondicional, o cara ama a galera que está no prédio, ele ama o conceito, o cara vibra com tudo isso que a gente falou aqui, mas não necessariamente ele é o comprador. Então, por isso que eu acredito que cada vez mais a transformação do nosso modelo é partir para o serviço. Então, não é o cara que vai comprar, mesmo porque esse cara o cara está nessa de... Hoje eu estou aqui em São Paulo, na Vila Olímpia, amanhã, sei lá, eu quero fazer uma pós em Harvard e voltar. Então, eu não quero estar preso e imobilizado. Ou amanhã eu juntei com alguém, depois desjuntei, sei lá, cada um tem a sua... E a nossa ideia é como acompanhar tudo isso e a comunidade, ou essa galera que hoje está orbitando, que é fã desses conceitos e quer fazer essa mudança, o cara esteja bem atendido. E não necessariamente é o comprador. Então, o desafio hoje é atrair o capital para a gente poder prover isso como serviço. E outro grande sonho que eu tenho é levar isso para
a galera mais, como eu diria, menos favorecida, ou para a galera mais pobre. Então, eu tenho um sonho grande, que é ocupar os espaços urbanos que hoje não estão bem ocupados, e a gente construir esses hubs que a gente está fazendo em grande escala e suprir o déficit habitacional. Então, o meu modelo é fazer isso a milhão e a gente suprir através do uso. Então, a gente já está com um projeto, por exemplo, de prover moradia, em vez do cara morar na periferia e ficar essas 4, 5 horas dentro de um ônibus lotado, é prover apartamento por R$700 colado nos grandes hubs de trabalho. E daí o cara ganha não só isso, ele ganha já escola integrada, transporte integrado, segurança e toda essa tecnologia que a gente falou. Você tem uma inclusão social, o cara põe o filho para estudar. Sabe qual é o problema, cara? Os caras têm casa na periferia, que não tem regularidade, ou em favela, o cara não pode trabalhar porque ele tem que ficar em casa, porque senão invadem a casa do cara. Então, são umas coisas que a gente nem imagina aqui que é, e a ideia é fazer essa transformação em larga escala. Então, meu sonho é fazer isso aqui. Hoje são 7 milhões de moradias, e a gente tem 1,5 milhão de moradias crescentes, mais 1,5 milhão de demanda adicional pelos próximos 15 anos. Brasil, tá? Cara, então a gente tem um desafio giga para suprir. Então, a ideia é começar aqui e, por que não, pensar no mundo. Esse eu acho que é o grande sonho. Acabou? Valeu, galera. Super obrigado. Bom evento para todo mundo. A gente se cruza.